A tempestade caía sobre a cidade quando alguém inesperado tocou a campainha de um apartamento milionário. Do outro lado da porta, um segredo do passado surge em forma de um menino ensopado e decidido. Em poucos minutos, o mundo daquele homem de sucesso começa a ruir, ou a renascer. O que acontece a seguir vai redefinir tudo o que ele acreditava sobre amor, perda e redenção. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva castigava São Paulo naquela noite de junho. Do alto de sua cobertura triplex no Itaim Bibi, Rodrigo Mendes observava a cidade iluminada através dos janelões que iam do chão ao teto. A vista privilegiada, que lhe custara milhões, era apenas mais um símbolo do seu sucesso como empresário. Aos 45 anos, era dono da RM Incorporações, uma das construtoras mais bem-sucedidas do país. O relógio marcava 22h30. Rodrigo servia-se de um uísque enquanto revisava os últimos relatórios da empresa. O silêncio do apartamento de 600 metros quadrados só era quebrado pelo som da chuva batendo nas janelas e do gelo tilintando em seu copo. Era sempre assim. Noites solitárias preenchidas com trabalho e ambição. Relacionamentos, passageiros demais para alguém que dedicava 16 horas por dia à empresa. Foi quando a campainha tocou. O som ecoou pelo apartamento como algo completamente fora de contexto. Ninguém o visitava sem avisar, ainda mais àquela hora e com aquela tempestade. O interfone estava mudo, o que significava que alguém havia conseguido passar pela portaria sem se identificar. Intrigado, Rodrigo caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Não viu ninguém. Estranhou, mas decidiu abrir assim mesmo, pensando que talvez fosse algum funcionário do prédio. Foi então que abaixou o olhar. Um menino estava ali, pequeno, ensopado da cabeça aos pés, tremia incontrolavelmente. Vestia uma camiseta do Corinthians encharcada, bermuda jeans e tênis de lona que mais pareciam esponjas de tanta água. Carregava uma mochila surrada nas costas e, na mão direita, um envelope plástico protegido da chuva. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" Rodrigo perguntou entre confuso e irritado. O menino, que devia ter uns 10 anos, ergueu os olhos. Havia uma determinação adulta naquele olhar infantil. "O senhor é o Rodrigo Mendes?" "Sou eu mesmo." O menino respirou fundo, como quem reúne coragem. "Eu sou o Lucas Santos Mendes, filho da Carla. E o senhor é meu pai." Aquelas palavras atingiram Rodrigo como um soco. Carla Santos, um nome que ele havia enterrado há mais de 10 anos. Um relacionamento breve, mas intenso, quando ainda estava construindo sua empresa. Ela era recepcionista em um dos canteiros de obra. Linda, inteligente e determinada. Namoraram por 6 meses até que ele tivesse que escolher entre o amor e uma oportunidade de ouro para expandir os negócios. Escolheu a segunda opção e nunca mais a viu. "Impossível", murmurou, mais para si mesmo do que para o garoto. Mas olhando bem, reconhecia traços. Os mesmos olhos castanhos amendoados, o mesmo formato de rosto, o mesmo queixo determinado. "Minha mãe me pediu para entregar isso ao senhor." O menino estendeu o envelope protegido. Ela se foi há 1 semana. Problema no coração." Rodrigo ficou paralisado, processando a informação. Partiu-se. Dele queria fechar a porta e fingir que aquilo não estava acontecendo. Outra parte, no entanto, sabia que não podia ignorar aquele menino ensopado e trêmulo à sua porta. "Entre", disse finalmente, afastando-se para dar passagem. "Você está encharcado." Lucas entrou, deixando um rastro de água pelo piso de mármore italiano. Parecia minúsculo naquele apartamento imenso, com suas obras de arte e móveis de design. Olhava ao redor com espanto, mas sem perder a postura digna que claramente sua mãe lhe ensinara. "Espere aqui", ordenou Rodrigo, ainda em choque. Foi até o banheiro de hóspedes e voltou com uma toalha, felpuda. "Seque-se, vou buscar algo para você vestir." Quando retornou com uma camiseta que ficaria como um vestido no garoto,
Lucas já havia tirado da mochila uma muda de roupa relativamente seca. A organização daquele pequeno gesto dizia muito sobre a criação que recebera. Pode trocar de roupa no banheiro, indicou Rodrigo. Enquanto o menino se trocava, Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita e alguns documentos. Reconheceu imediatamente a caligrafia de Carla, delicada mas firme, como ela própria era. Rodrigo, se esta carta chegou a você, é porque não estou mais aqui. Sei que talvez você nem se lembre de mim direito após tantos anos, mas eu nunca esqueci. Nem poderia. Lucas nasceu 7 meses depois que nos separamos. Decidi não contar a você na época. Você havia deixado claro suas prioridades, e eu tinha orgulho demais para implorar por um lugar na sua vida. Criei nosso filho com todo o amor que pude dar. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos, para que ele nunca precisasse de nada. Lucas é um menino maravilhoso, inteligente, bondoso. Tem tanto de você quanto de mim. Nos últimos meses descobri um problema cardíaco grave. Tentei todos os tratamentos, mas meu tempo acabou mais rápido do que eu imaginava. Não tenho família para cuidar dele. Meus pais já partiram há anos, só sobrou você. Não estou pedindo nada, apenas estou dando a vocês 2 a chance que não dei há 10 anos, de se conhecerem. O que você fará com isso é sua decisão. Os documentos anexos provam o que já deve estar claro nos traços dele. Lucas é seu filho. Sempre sua, Carla. Rodrigo deixou-se cair pesadamente no sofá. Memórias que julgava esquecidas vieram à tona. Carla não era apenas mais um caso. Ela fora especial. Foi a única que o fez questionar, mesmo que brevemente, seu caminho de ambição desmedida. Agora ela estava morta. E seu filho, o filho deles, estava ali, no seu banheiro, sozinho no mundo. Lucas voltou para a sala, agora com roupas secas. Parecia ainda menor e mais frágil. Onde você está morando? Rodrigo perguntou, tentando manter a voz firme. Estava com a dona Zélia, nossa vizinha. Ela cuidou de mim essa semana, mas ela já é velhinha e não pode ficar comigo. Foi ela quem me ajudou a encontrar o Senhor. Pesquisamos na internet. A simplicidade com que o menino explicava sua situação desesperadora era de partir o coração. Rodrigo percebeu que, apesar de toda sua riqueza e poder, estava completamente despreparado para aquele momento. Você já jantou? Foi a pergunta mais básica que conseguiu formular. Lucas balançou a cabeça negativamente. Rodrigo dirigiu-se à cozinha, um ambiente que raramente frequentava. Abriu a geladeira e encontrou apenas comidas semi-prontas e sobras de delivery. Esquentou uma lasanha no micro-ondas e serviu ao menino, que comeu em silêncio sentado no balcão da cozinha. O que você sabe sobre mim? Rodrigo perguntou finalmente. Lucas mastigou devagar antes de responder. Minha mãe me contou que o senhor era um homem muito inteligente e trabalhador, que construía prédios. Ela guardava recortes de jornal quando o senhor aparecia. Nunca falou mal do senhor. Dizia que vocês tiveram que seguir caminhos diferentes. A nobreza de Carla era a mesma que ele reconhecia naquele menino de olhar sério demais para sua idade. Enquanto ele acumulava milhões, esquecendo-se dela completamente, ela preservava sua imagem para o filho. Onde vocês moravam? Continuou Rodrigo, cada vez mais impactado com aquela realidade paralela que havia ignorado. Em Itaquera, perto da estação do metrô. Nossa casa é pequena, mas minha mãe deixava sempre muito arrumada. Eu tenho meu próprio quarto com meus livros e brinquedos. O contraste entre o apartamento de luxo onde estavam e a realidade de Carla e Lucas era gritante. Como aquela mulher havia conseguido criar sozinha um menino tão educado e digno, enquanto ele, com todos os seus milhões, vivia uma vida vazia? A chuva continuava caindo lá fora quando Rodrigo se deu conta da decisão que precisava tomar. Não havia volta. Aquele menino era seu filho. O sangue do seu sangue estava ali, precisando de um pai. Não de dinheiro, não de coisas materiais, mas de um pai. Lucas, você pode ficar aqui esta noite. Amanhã vamos resolver tudo. O menino assentiu com uma maturidade que não combinava com sua idade. Rodrigo improvisou uma cama no quarto de hóspedes, nunca antes utilizado.
Enquanto Lucas se deitava, Rodrigo permaneceu na porta, observando aquela pequena figura que, em questão de horas, havia transformado completamente sua existência. "Boa noite, né, filho?", disse, testando a palavra que nunca imaginara pronunciar. Lucas sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso idêntico ao de Carla. "Boa noite, senhor." Rodrigo voltou para a sala e ficou olhando a cidade molhada pela chuva. Os documentos da paternidade estavam sobre a mesa junto com a carta de Carla. Ele sabia naquele momento que sua vida nunca mais seria a mesma. A campainha que tocara naquela noite não anunciara apenas a chegada de um visitante, marcara o fim de uma era e o começo de outra completamente desconhecida. O amanhecer trouxe um cenário completamente novo para Rodrigo Mendes. Pela primeira vez em anos, acordou antes do despertador, com uma sensação estranha de que algo importante havia mudado. A lembrança do que acontecera na noite anterior veio como um relâmpago. Havia um menino dormindo no quarto de hóspedes. Seu filho. Levantou-se atordoado e caminhou pelo corredor até parar na porta do quarto. Lucas dormia profundamente, encolhido na cama king-size que parecia engoli-lo. Ao lado da cama, no chão, estava a mochila surrada, provavelmente contendo tudo o que o menino trouxera de sua vida anterior. Rodrigo pegou o celular e ligou para sua secretária. "Amanda, cancele todos os meus compromissos de hoje e da semana. Surgiu uma emergência familiar." "Emergência familiar, senhor?" A voz do outro lado soava confusa. Em 15 anos trabalhando para Rodrigo Mendes, nunca ouvira aquela expressão. "Isso mesmo, e preciso que você me faça outro favor. Contate o Dr. Mascarenhas e peça que ele venha ao meu apartamento hoje, o mais rápido possível." Desligou e foi para a cozinha. A última vez que preparara um café da manhã para alguém devia ter sido há uns 20 anos, quando ainda morava com os pais na periferia de Santo André. Antes de se tornar o magnata da construção civil, Rodrigo era apenas o filho de um pedreiro e de uma costureira, com um sonho grande demais para o bairro onde nascera. Abriu a geladeira e constatou o óbvio. Não havia nada apropriado para uma criança. Apenas sobras de comida japonesa, algumas frutas já passando do ponto, iogurte natural sem açúcar e café importado. Improvisou o que pôde. Torradas com manteiga, suco de laranja, felizmente tinha algumas na fruteira, e ovos mexidos. Quando terminou, ouviu um ruído atrás de si. Lucas estava parado na porta da cozinha, já vestido, cabelo penteado, a postura de quem espera instruções. "Bom dia", disse o menino, sem saber como chamá-lo. "Bom dia, Lucas. Fiz café da manhã. Não sei se está bom, faz tempo que não cozinho." O garoto sentou-se à mesa da cozinha, observando tudo com olhos curiosos. Comeu devagar, com bons modos claramente ensinados por Carla. "Na nossa casa, eu ajudava minha mãe a fazer o café no fim de semana", comentou Lucas, quebrando o silêncio. "Ela trabalhava tanto que eu queria que ela descansasse no sábado e domingo." Cada menção a Carla era como uma pequena agulhada no peito de Rodrigo. A imagem daquela mulher, que ele conhecera jovem e cheia de sonhos, criando sozinha uma criança enquanto trabalhava exaustivamente, contrastava com sua própria trajetória de sucesso, construída à custa de relacionamentos sacrificados. "E o que vocês faziam juntos além do café da manhã?", perguntou Rodrigo, genuinamente interessado em conhecer a vida que seu filho tivera até então. "Aos domingos íamos ao Parque do Carmo. Minha mãe levava pão para darmos aos patos. Depois passávamos na biblioteca municipal e eu podia escolher 2 livros para ler durante a semana." Os olhos do menino brilhavam com as lembranças. "E quando ela não estava muito cansada, a gente jogava futebol na quadra perto de casa." "Sua mãe jogava futebol com você?" Rodrigo não conseguiu esconder a surpresa. Lucas sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que chegara. "Ela era boa. Dizia que quando era mais nova jogava no time do bairro. Me ensinou a bater falta igualzinho ao Ronaldinho." A conversa foi interrompida pela campainha. Era o Dr. Mascarenhas, advogado de Rodrigo há mais de uma década. "Lucas, preciso conversar com este senhor. Pode ficar um pouco na sala? Tem uma televisão lá." O menino assentiu e saiu da cozinha educadamente.
Rodrigo notou como ele caminhava como se estivesse sempre tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Então, Rodrigo, qual é a emergência que não podia esperar? Perguntou o advogado, acomodando-se com sua pasta de couro. Aquele menino na sala é meu filho. As palavras saíram mais facilmente do que Rodrigo imaginava. O advogado arregalou os olhos por trás dos óculos. Como assim? Você nunca mencionou ter um filho? Porque eu não sabia. A mãe dele, uma mulher com quem me relacionei há mais de 10 anos, faleceu recentemente. Ele apareceu na minha porta ontem à noite com documentos comprovando a paternidade. Rodrigo entregou ao advogado o envelope com os documentos deixados por Carla. Havia a certidão de nascimento de Lucas, onde constava pai desconhecido, exames médicos que poderiam ser usados para um teste de DNA e a carta manuscrita. Também havia documentos da hospitalização recente de Carla e seu atestado de falecimento. Quero reconhecer a paternidade imediatamente e obter a guarda legal dele, Rodrigo declarou, com uma certeza que surpreendeu até a si mesmo. O advogado folheou os documentos, analisando-os com cuidado. Vamos precisar de um teste de DNA para o reconhecimento legal. Embora eu deva dizer que, olhando para o garoto, não há muitas dúvidas. Ele é sua cara. Enquanto discutiam os procedimentos legais, Rodrigo mantinha um olho na sala, onde Lucas estava sentado no sofá, quieto, folheando uma revista de arquitetura em vez de assistir televisão. E quanto à adaptação? Perguntou o advogado. Você sabe que ter uma criança exige mudanças enormes, não é? Escola, rotina, cuidados diários. Sua vida vai virar de cabeça para baixo. Rodrigo não tinha pensado nos detalhes práticos ainda. Sua casa não tinha absolutamente nada que uma criança precisava. Ele mesmo não sabia a primeira coisa sobre paternidade. Vou dar um jeito, respondeu determinado. Contrate quem for necessário. Uma governanta, um motorista para levá-lo à escola, professores particulares. O advogado o interrompeu com um gesto. Rodrigo, você não está entendendo. Não se trata apenas de terceirizar cuidados. Esse menino perdeu a mãe. Ele precisa de um pai, não de uma equipe de funcionários. Aquelas palavras atingiram Rodrigo profundamente. Ele sempre resolvera problemas com dinheiro e delegação, mas ser pai era algo que ninguém poderia fazer em seu lugar. Após a saída do advogado, Rodrigo sentou-se ao lado de Lucas na sala. Temos muito o que resolver. Primeiro precisamos buscar suas coisas. Você tem mais roupas e objetos pessoais na sua casa, certo? Lucas assentiu, mas parecia preocupado. O que foi? Pode falar, encorajou Rodrigo. É que... Onde eu vou ficar? O senhor trabalha o dia todo, né? A dona Zélia disse que o senhor é um homem muito ocupado. A pergunta era simples, mas a resposta implicava uma mudança monumental na vida de Rodrigo. Você vai ficar aqui, comigo, e não se preocupe com meu trabalho. Tenho muita gente competente na empresa que pode cuidar das coisas enquanto nós nos adaptamos. Os olhos de Lucas se arregalaram. O senhor não vai me mandar para um colégio interno? Claro que não. Por que eu faria isso? É que na escola tem um menino cujo pai é advogado famoso. Quando a mãe dele foi embora, o pai o mandou para um colégio interno em Campos do Jordão. Ele só vê o pai nas férias. A sinceridade da preocupação tocou Rodrigo. Quão frequente devia ser essa realidade para que fosse o primeiro temor de uma criança de 10 anos? Lucas, eu não vou mandar você para lugar nenhum. Você é meu filho. Seu lugar é comigo. O alívio no rosto do menino foi visível. Nesse momento, o celular de Rodrigo tocou. Era a recepção do prédio, informando que havia uma senhora chamada Zélia procurando por Lucas. Minutos depois, Dona Zélia estava na sala. Era uma senhora negra de seus 70 anos, cabelos brancos presos em um coque, olhos vivos e penetrantes. Vestia-se com simplicidade, mas com dignidade. Seu olhar avaliava Rodrigo de cima a baixo, sem esconder sua desconfiança. Então o senhor é o pai do Lucas, disse ela, depois dos cumprimentos iniciais. Carla me falou do senhor ao longo dos anos. Espero que tenha falado bem, respondeu Rodrigo, tentando quebrar o gelo. Falou o suficiente. O tom de Dona Zélia deixava claro que ela sabia exatamente como Rodrigo havia abandonado Carla.
Vim ver como o menino estava e trazer algumas coisas dele. Ela entregou uma sacola com alguns cadernos escolares, um álbum de fotografias e um ursinho de pelúcia velho, claramente muito amado. "O Pingo!" exclamou Lucas, pegando o ursinho. "Esqueci ele." "Carla fez de tudo por esse menino", continuou Dona Zélia, olhando Rodrigo nos olhos. 3 empregos ela chegou a ter, sabia? Caixa de supermercado de manhã, recepcionista à tarde, costureira à noite. Tudo para que ele tivesse uma vida digna. Nunca a ouvi reclamar, nem quando a doença começou. Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras. Enquanto construía seu império, Carla sacrificava-se em 3 empregos para criar o filho que ele nem sabia que tinha. "Dona Zélia, sei que nada do que eu disser vai mudar o passado, mas quero que saiba que vou cuidar do Lucas agora. Ele é meu filho e vai ter tudo o que precisar." A senhora o estudou por mais alguns segundos antes de responder. "Não é de coisas que ele mais precisa, Sr. Mendes. É de presença. É de saber que não está sozinho no mundo." Antes de sair, Dona Zélia abraçou Lucas longamente e sussurrou algo em seu ouvido que fez o menino sorrir e assentir. Depois, surpreendendo Rodrigo, ela também o abraçou. "Carla sempre acreditou que o senhor era um bom homem, apesar de tudo. Não a decepcione agora." Após sua partida, Rodrigo e Lucas permaneceram em silêncio na sala. O empresário olhou para o garoto, que abraçava o ursinho de pelúcia como se fosse seu último elo com a vida que conhecera até então. "Vamos fazer o seguinte", disse Rodrigo finalmente. "Hoje vamos comprar roupas e coisas para você. Amanhã iremos à sua casa buscar o resto dos seus pertences. E depois começamos nossa vida juntos. O que acha?" Lucas apenas assentiu, ainda abraçado ao ursinho. Naquele momento, Rodrigo entendeu que o dinheiro que acumulara ao longo dos anos não significava nada comparado ao desafio que tinha pela frente. Aprender a ser pai de um menino que acabara de perder tudo o que conhecia. 3 semanas se passaram desde a chegada de Lucas. A cobertura de Rodrigo, antes um espaço minimalista e frio, começava a mostrar sinais da presença infantil. Um quarto foi completamente reformado para o menino, com paredes pintadas de azul, uma estante cheia de livros, uma escrivaninha para os estudos e pôsteres do Corinthians cuidadosamente emoldurados. Rodrigo havia contratado uma equipe que transformou o espaço em tempo recorde. Mas foi Lucas quem insistiu em trazer de Itaquera seus objetos mais preciosos. Além do ursinho Pingo, uma coleção de miniaturas de carros que montara com a mãe, livros desgastados pelo uso constante e principalmente as fotografias. Eram imagens de Lucas com Carla em diferentes momentos, no parque, na praia, em festas escolares. Em todas elas, os dois sorriam, formando uma dupla inseparável. Naquela manhã de sábado, enquanto preparavam juntos o café da manhã, uma nova tradição que estavam estabelecendo, Rodrigo observava o filho arrumar a mesa com cuidado. "Você sempre foi assim tão organizado?" perguntou. Lucas colocou as xícaras perfeitamente alinhadas antes de responder. "Minha mãe dizia que não importa se temos pouco. O importante é cuidar bem do que temos." Ele fez uma pausa. "Nossa casa era pequena, mas todo domingo limpávamos tudo e deixávamos bonita. Ela dizia que nossa casa era nosso castelo." Rodrigo sentiu um aperto no peito. Cada vez que Lucas mencionava Carla, era como descobrir uma nova faceta daquela mulher que ele abandonara. A Carla que ele conhecera era alegre, sonhadora, cheia de planos. A Carla que emergia das histórias de Lucas era uma guerreira, uma mãe devotada que transformara limitações em lições de vida para o filho. "Lucas", Rodrigo começou, enquanto servia suco de laranja, "fale mais sobre sua mãe. Como ela era no dia a dia." O menino pareceu surpreso com o interesse, mas seus olhos brilharam com a oportunidade de falar sobre Carla. "Ela acordava às 5 todo dia, mesmo no frio, fazia nosso café e deixava minha marmita pronta para a escola. Depois ia para o primeiro trabalho. Mesmo cansada, ela sempre perguntava sobre minha lição quando voltava, e aos domingos ela cantava enquanto arrumava a casa. Tinha uma voz bonita." "Ela cantava? Não sabia disso." "Samba. Ela adorava Cartola e Clara Nunes." Lucas sorriu lembrando. "No meu aniversário,
Ela sempre tirava folga, não importava o que acontecesse. Era nosso dia especial. Imagens de Carla cantando enquanto cuidava do filho, fazendo malabarismos entre trabalhos para estar presente nos momentos importantes, construíram-se na mente de Rodrigo. A culpa que já o acompanhava desde a chegada de Lucas intensificou-se. Você sente muita falta dela, afirmou mais que perguntou. Lucas assentiu, baixando o olhar para o prato. Às vezes, à noite, eu esqueço que ela não está mais aqui. Acordo, e por um segundo, acho que estou na nossa casa em Itaquera, que ela vai entrar no meu quarto para me acordar para a escola. Rodrigo não sabia o que dizer. Como consolar uma dor que ele indiretamente ajudara a criar. Se não tivesse abandonado Carla, talvez tivessem formado uma família, talvez ela não precisasse ter trabalhado tanto, talvez sua saúde não tivesse se deteriorado. Eu queria ter conhecido ela melhor, disse finalmente. Ter estado lá para vocês dois. Foi a primeira vez que admitiu em voz alta o arrependimento que o consumia. Lucas olhou para ele com uma sabedoria além de sua idade. Minha mãe dizia que a vida é feita de escolhas e que cada escolha leva a um caminho diferente. Ela não ficava brava com o caminho dela. A maturidade daquela resposta deixou Rodrigo sem palavras. Como uma criança de 10 anos podia ter tal compreensão da vida? A resposta estava nas histórias que contava. Fora criado por uma mulher extraordinária que transformara dificuldades em lições de resiliência. Após o café, Rodrigo surpreendeu Lucas com uma proposta. Que tal visitarmos sua antiga casa hoje? Podemos pegar mais coisas suas e você pode me mostrar os lugares que eram importantes para vocês. Os olhos do menino se iluminaram. Podemos visitar a Dona Zélia também e passar no Parque do Carmo? Claro que sim. Este é o seu dia. Você é o guia. Horas depois, o Porsche de Rodrigo, um veículo completamente fora de contexto, estacionava na rua estreita de Itaquera. A casa de Carla e Lucas ficava no final de uma viela, uma construção simples, de 2 cômodos, pintada de amarelo. Quando entraram, Rodrigo sentiu o impacto de ver onde seu filho havia crescido. O contraste com sua cobertura milionária não poderia ser maior. Tudo ali era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Havia plantas nas janelas, cortinas coloridas feitas à mão e fotos por toda parte. Na parede da pequena sala, um mural com boletins escolares de Lucas, todos com notas exemplares. Minha mãe guardava todos os meus trabalhos da escola, explicou o menino, mostrando uma gaveta cheia de desenhos e redações. Ela dizia que um dia eu seria escritor. No único quarto da casa havia 2 camas, uma pequena, claramente de Lucas, com uma colcha do Corinthians, e outra de solteiro, onde Carla dormia. Sobre a cômoda, um porta-retratos com a foto dela, jovem, sorridente, com Lucas bebê no colo. Rodrigo pegou o porta-retratos. Carla estava linda, exatamente como ele se lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos. Um brilho de felicidade que ele não reconhecia do tempo em que estiveram juntos. Era o olhar de uma mãe para seu filho. Posso levar esta foto? Perguntou Rodrigo com a voz embargada. Lucas assentiu. Tenho outras, e acho que ela ia gostar que o senhor tivesse uma. Enquanto Lucas recolhia mais alguns pertences, incluindo um álbum de fotografias e uma pequena caixa de madeira que dissera conter tesouros, a campainha tocou. Era Dona Zélia, que, vendo o carro estacionado na rua, viera verificar. Vim ver como estão as coisas, disse ela, olhando com interesse para Rodrigo. O Lucas está se adaptando bem à vida de ricaço? Havia um tom de provocação em sua voz, mas também de genuína preocupação. Estamos nos adaptando um ao outro, respondeu Rodrigo honestamente. Ele é um menino incrível. Isso é obra da Carla. Criou aquele menino com uma dignidade que muito rico por aí não consegue ensinar aos filhos, mesmo com todas as vantagens. Enquanto Lucas terminava de organizar suas coisas, Rodrigo e Dona Zélia sentaram-se na pequena varanda da casa. Dona Zélia, como Carla ficou doente. Lucas só me disse que era um problema no coração. A senhora suspirou profundamente antes de responder. Começou há uns 2 anos. Ela desmaiou no trabalho.
Descobriram uma arritmia cardíaca grave. Precisava de um marca-passo, mas o SUS tinha uma fila enorme. Ela esperou e esperou, continuando a trabalhar porque não tinha opção. Quando finalmente conseguiu a cirurgia, a condição tinha piorado muito. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Enquanto ele gastava fortunas com futilidades, Carla morria lentamente esperando por um procedimento que ele poderia ter pago sem sequer notar a diferença em sua conta bancária. Ela nunca pensou em me procurar, para ajudar financeiramente pelo menos? Dona Zélia o olhou com uma mistura de compaixão e reprovação. Carla tinha muito orgulho. Dizia que você havia escolhido seu caminho e ela, o dela. Só decidiu que Lucas deveria te conhecer quando soube que não tinha mais muito tempo. Dizia que o menino merecia saber de onde vinha. E, no fundo, acho que ela sempre acreditou que você seria um bom pai, se tivesse a chance. Aquelas palavras caíram como um peso sobre Rodrigo. A confiança de Carla, mesmo depois de tudo, era um presente que ele não merecia. Vou honrar essa confiança, Dona Zélia. Prometo à senhora. Vou ser o melhor pai que puder para o Lucas. A idosa sorriu o primeiro sorriso genuíno que dirigia a ele. Já está no caminho certo, seu Rodrigo. Vir aqui hoje, conhecer a vida que eles levavam, isso mostra que o senhor se importa de verdade. Lucas voltou com uma mochila cheia e a caixinha de madeira cuidadosamente embrulhada em um lenço. Estou pronto. Após se despedirem de Dona Zélia, com a promessa de que voltariam para visitá-la regularmente, Rodrigo e Lucas seguiram para o Parque do Carmo. Era um sábado ensolarado e o parque estava cheio de famílias aproveitando o dia. Caminharam até o lago, onde Lucas contou que vinha com a mãe para alimentar os patos. Sentados em um banco à sombra de uma árvore frondosa, o menino abriu a caixinha de madeira que trouxera. Dentro havia pequenos tesouros, um colar simples que pertencera à mãe, algumas conchinhas recolhidas em uma rara viagem à praia, um ingresso de cinema do primeiro filme que assistiram juntos, e, para surpresa de Rodrigo, um pequeno envelope. Isso é para o senhor, disse Lucas, entregando o envelope. Minha mãe deixou com as coisas dela. Disse que se um dia eu o encontrasse, deveria entregar. Com mãos trêmulas, Rodrigo abriu o envelope. Dentro havia uma foto antiga dele com Carla, sorrindo, abraçados em frente a um dos primeiros empreendimentos da sua construtora. No verso, a caligrafia delicada de Carla. Lembre-se de quando éramos apenas 2 sonhadores. Espero que tenha realizado seus sonhos. Eu realizei o meu, nosso Lucas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rodrigo antes que pudesse contê-la. Lucas, percebendo a emoção, colocou a mão sobre a sua. Tudo bem, pai. Ela sempre dizia que lágrimas limpam a alma. Era a primeira vez que Lucas o chamava de pai, e o impacto daquela palavrinha de 3 letras foi avassalador. Naquele momento, sentado em um banco de parque com seu filho, Rodrigo compreendeu que todos os prédios que construíra, todos os milhões que acumulara, não valiam nada comparados a esse vínculo que agora começava a se formar. Lucas, disse quando conseguiu recuperar a voz, quero fazer algo pela memória da sua mãe. Algo que honre quem ela foi e ajude outras pessoas como ela. Você tem alguma ideia? O menino refletiu por um momento antes de responder. Ela sempre queria ajudar as mães que trabalhavam e não tinham com quem deixar os filhos. Dizia que se tivesse dinheiro construiria uma creche no bairro. Rodrigo sentiu que algo se acendia dentro dele. Uma visão, um propósito que ia além dos negócios e do lucro. Então é isso que vamos fazer. Vamos construir não apenas uma, mas várias creches, começando por Itaquera, e vão se chamar Creches Carla Santos. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de emoção e orgulho. A senhora gostaria disso, disse, olhando para o céu como se Carla pudesse ouvi-los. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas um empresário rico e o filho que desconhecia, tentando se adaptar um ao outro. Eram pai e filho, unidos pelo amor de uma mulher que, mesmo ausente, continuava a guiá-los. E Rodrigo, pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava no caminho certo. 8 meses se passaram desde a chegada de Lucas.
O outono cobria São Paulo com sua típica alternância entre dias quentes e tardes frescas. Na cobertura que agora era verdadeiramente um lar, Rodrigo revisava os projetos da primeira creche Carla Santos, que seria inaugurada em Itaquera no mês seguinte. "O que você acha de colocarmos uma parede de escalada aqui?" perguntou a Lucas, que se debruçava sobre a planta ao seu lado, com a seriedade de um pequeno arquiteto. O menino já não era o mesmo que chegara naquela noite chuvosa. Estava mais alto, mais confiante, e seu sorriso, antes raro, agora surgia com frequência. A adaptação não fora fácil. Houve noites de choro, dias de silêncio, momentos de raiva e confusão. Mas juntos estavam construindo algo especial. "Acho incrível", respondeu Lucas, apontando para outro local na planta. "E poderíamos ter uma horta aqui, para as crianças aprenderem a plantar. Minha mãe sempre dizia que plantar ensina paciência." Rodrigo fez a anotação sorrindo. Era impressionante como Lucas incorporava os ensinamentos de Carla em cada sugestão, mantendo viva sua memória de forma tão prática. O projeto da creche havia se tornado a prioridade de ambos. Rodrigo remanejara seus horários de trabalho para estar mais presente na vida do filho, delegando responsabilidades e redescobrindo o que realmente importava. Suas manhãs agora começavam levando Lucas à escola, o Colégio Santo Inácio, onde o menino fora aceito após exames de admissão que comprovaram seu excelente desempenho acadêmico, fruto da dedicação de Carla aos seus estudos. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Júlia Almeida, a assistente social que acompanhava o processo de adaptação de Lucas. "Boa tarde, Sr. Mendes." "Lucas, como vai?" cumprimentou ela, entrando na sala com sua pasta. "Estamos planejando uma parede de escalada na creche", respondeu Lucas animadamente, enquanto Rodrigo oferecia café. Júlia sorriu. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos gentis, mas analíticos. Inicialmente, quando o juiz designou visitas quinzenais de acompanhamento, Rodrigo sentira-se invadido e julgado. Agora, reconhecia o valor daquele olhar externo que garantia o bem-estar de Lucas. "Vejo que o projeto está avançando", comentou ela, observando as plantas. "Como estão as coisas na escola, Lucas?" "Bem melhor. Já fiz alguns amigos e estou no time de matemática. Vamos ter uma competição interescolar no mês que vem." "E você, Sr. Mendes, como está equilibrando trabalho e paternidade?" Rodrigo serviu o café antes de responder. "Sinceramente, ainda estou aprendendo, mas reorganizei completamente minha agenda. As manhãs e noites são sagradas, tempo exclusivo para Lucas, e tenho trabalhado mais de casa." Júlia anotou algo em sua prancheta. "O relatório da escola é excelente. Lucas está se adaptando bem, tem boas notas e parece estar formando vínculos saudáveis." A psicóloga também reportou progressos significativos no processamento do luto. Lucas brincava agora com Bartolomeu, o vira-lata caramelo que haviam adotado no mês anterior em um abrigo de animais. O cachorro havia sido mais uma transformação na casa, antes minimalista e impessoal. "Tenho uma novidade", disse Rodrigo, quando ficaram a sós, enquanto Lucas levava Bartolomeu para o quintal da cobertura. "Estou expandindo o projeto. Além da creche em Itaquera, vamos construir outras duas, uma na cidade Tiradentes e outra em Guaianazes." Os olhos de Júlia brilharam. Ela conhecia bem essas regiões periféricas de São Paulo e sabia da carência de equipamentos sociais de qualidade. "Isso é maravilhoso, Sr. Mendes. O que motivou a expansão?" Rodrigo caminhou até a estante e pegou um porta-retratos. Era a foto de Carla com Lucas bebê, que trouxeram da casa em Itaquera. Essa mulher incrível criou sozinha um menino extraordinário, trabalhando em 3 empregos e enfrentando dificuldades que eu nem consigo imaginar. E não foi a única. Há milhares de Carlas por aí lutando para criar seus filhos enquanto trabalham. O mínimo que posso fazer é ajudá-las." Júlia assentiu, genuinamente impressionada com a transformação daquele homem que, 8 meses antes, parecia completamente deslocado no papel de pai. "Sabe, Sr. Mendes, em 15 anos como assistente social, vi muitos casos de guarda e adaptação. Mas
Poucos me deram tanta esperança quanto o seu e de Lucas. Após a visita de Júlia, Rodrigo chamou Lucas para um passeio. Era uma tradição que haviam estabelecido. Pelo menos uma vez por semana, saíam juntos para conhecer algum lugar novo da cidade. Já haviam visitado museus, parques, teatros, expandindo os horizontes do menino além da periferia onde crescera, mas também valorizando suas raízes. Naquele dia, porém, o destino era diferente. "Para onde vamos?" perguntou Lucas enquanto entravam no carro. "É uma surpresa, mas acho que você vai gostar." 40 minutos depois, estacionavam em frente a um pequeno sobrado em Santo André, na periferia da Grande São Paulo. Lucas olhou confuso para o lugar. "É aqui que eu cresci", explicou Rodrigo com um nó na garganta. "A casa dos meus pais." O menino arregalou os olhos, surpreso. "Seus pais? Você nunca fala deles." "É porque eu me afastei há muito tempo. Por orgulho, por ambição. Escolhi construir meu império e deixei para trás minhas raízes. Um erro que não quero que você repita." Rodrigo nunca havia contado a Lucas sobre sua própria origem humilde. Como filho de um pedreiro e uma costureira, crescera com muitas limitações materiais, mas muito amor. Quando começou a prosperar nos negócios, afastou-se gradualmente da família, envergonhado de suas origens simples. O último contato havia sido no velório do pai, 5 anos antes. "Sua avó mora aqui, e ela não sabe que você existe." A compreensão do que aquela visita significava iluminou o rosto de Lucas. "Vou conhecer minha avó?" Rodrigo assentiu, sentindo o peso da reconciliação que estava prestes a tentar. "Ela se chama Dona Cida, e se parece muito com a Dona Zélia em alguns aspectos." Quando tocou a campainha, Rodrigo sentiu seu coração acelerar como não acontecia desde as negociações mais tensas de sua carreira. Momentos depois, uma senhora de cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo, mas olhos vivos e perspicazes, abriu a porta. Vestia um avental sobre o vestido simples e suas mãos traziam marcas de uma vida de trabalho duro. Ela o encarou em silêncio por alguns segundos, como se não acreditasse no que via. Então, sem dizer uma palavra, abriu os braços e o abraçou, deixando as lágrimas fluírem livremente. "Meu filho, depois de tanto tempo." Quando se separaram, ela notou pela primeira vez a presença de Lucas, que observava a cena com emoção. "E quem é esse rapazinho?" "Mamãe, este é Lucas, meu filho." Os olhos da senhora se arregalaram em choque. "Seu filho? Mas como?" "É uma longa história que prometo contar inteira." "Mas sim, este é seu neto." Dona Cida se aproximou de Lucas, examinando-o com olhos marejados. "Você tem os olhos do seu avô", disse ela, acariciando o rosto do menino. "Ele teria ficado tão feliz em te conhecer." Dentro da casa simples, mas aconchegante, entre xícaras de café e bolo de fubá feito na hora, Rodrigo contou toda a história. Seu breve romance com Carla, como a abandonara, como Lucas aparecera em sua porta e como aquela criança estava transformando sua vida. "Carla parecia uma mulher extraordinária", comentou Dona Cida após ouvir a história. "Criou esse menino com princípios, mesmo sozinha." "Igual a senhora criou o papai", observou Lucas, já completamente à vontade com a avó que acabara de conhecer. Dona Cida sorriu, surpresa com a percepção do neto. "É verdade. Depois que seu avô ficou doente, tive que criar seu pai praticamente sozinha. Trabalhava dia e noite para que ele pudesse estudar." Rodrigo sentiu o peso da história se repetindo. Sua mãe, assim como Carla, sacrificara-se para dar a ele oportunidades que não teve. E como ele retribuíra? Afastando-se quando alcançou o sucesso. "Mamãe, estamos construindo creches para mães trabalhadoras em áreas carentes. Vão se chamar Creches Carla Santos, em homenagem à mãe de Lucas, e eu gostaria que a senhora nos ajudasse a pensar no projeto. Ninguém entende melhor que a senhora as necessidades de uma mãe trabalhadora." Os olhos de Dona Cida brilharam. "Seria uma honra, meu filho, e acho que seria bom para esse menino conhecer um pouco mais da história da nossa família também." Passaram o resto da tarde explorando álbuns de fotografias e histórias antigas. Lucas estava fascinado por descobrir que seu avô, o pai de Rodrigo,
Havia trabalhado na construção de alguns dos prédios mais emblemáticos de São Paulo. Foi observando meu pai em obras que me apaixonei por construção, admitiu Rodrigo. Ele era um mestre na arte de levantar paredes perfeitamente alinhadas. E agora você constrói prédios inteiros, comentou Lucas orgulhoso. Sim, mas sabe o que percebi? Que construir relações é muito mais difícil e muito mais importante. No fim da visita, Dona Cida insistiu para que voltassem no domingo para o almoço. Vou fazer aquela feijoada que você adorava, disse ela a Rodrigo. Depois, virando-se para Lucas. E você, mocinho, vai me contar tudo sobre essa competição de matemática. No caminho de volta para São Paulo, Lucas estava pensativo. Tudo bem, filho? Perguntou Rodrigo. Só estava pensando... Como seria se você tivesse ficado com a minha mãe? Teríamos sido uma família desde o começo. A sinceridade da observação atingiu Rodrigo profundamente. Eu penso nisso todos os dias, Lucas, e me arrependo das escolhas que fiz. Mas sabe o que sua mãe diria? Que não podemos mudar o passado, apenas aprender com ele e construir um futuro melhor. É exatamente o que ela diria, concordou o menino sorrindo. Ao chegarem em casa, encontraram uma surpresa. Dona Zélia estava à espera deles, acompanhada por uma assistente social que Rodrigo não conhecia e por uma criança. Um menino de aproximadamente 8 anos, magro, de olhar assustado, segurava a mão de Dona Zélia como se sua vida dependesse disso. Desculpe aparecer sem avisar, seu Rodrigo, disse a idosa, levantando-se do sofá da recepção do prédio, mas é uma emergência. Subindo para o apartamento, Dona Zélia explicou a situação. O menino chamava-se Mateus, e sua mãe, vizinha de Dona Zélia, havia sido hospitalizada em estado grave. Sem outros familiares, a criança ficaria sob tutela do Estado até que a mãe se recuperasse, se isso acontecesse. Eu cuidaria dele, mas com a minha idade e problema nas pernas, o conselho tutelar não permitiu, explicou a senhora. Então pensei em você. Sei que é muito pedir, mas é temporário até que a situação da mãe dele se resolva. Rodrigo olhou para o menino assustado, depois para Lucas, que já se aproximava de Mateus com um sorriso acolhedor, e, finalmente, para a assistente social que aguardava uma resposta com expressão neutra. Qual é a situação da mãe dele? Perguntou baixinho a assistente social. Infarto agudo. Está na UTI. Prognóstico incerto. Aquela palavra, infarto, evocou imediatamente Carla e tudo que ela passara. Como seria se alguém tivesse estendido a mão para ajudá-la quando precisou? Mateus pode ficar aqui pelo tempo que for necessário, declarou Rodrigo, sentindo que era a única decisão possível. Tenho espaço, condições e, mais importante, sei o que é ser um menino assustado precisando de um lar, não é, Lucas? Seu filho assentiu, já segurando a mão de Mateus para mostrar-lhe Bartolomeu, que abanava o rabo para o novo visitante. Horas depois, com os papéis temporários de guarda assinados e Dona Zélia e a assistente social já tendo se retirado, Rodrigo ajeitava o quarto de hóspedes para Mateus. Lucas entrou, observando os preparativos. Acho que a mamãe estaria orgulhosa, disse ele baixinho. Do quê? De ver que você não pensou 2 vezes antes de ajudar o Mateus. Ela sempre dizia que a verdadeira riqueza de uma pessoa está no que ela faz pelos outros. Rodrigo abraçou o filho, maravilhado com a sabedoria que Carla havia plantado nele. Espero que sim, filho. Espero que ela esteja orgulhosa. Naquela noite, enquanto os 2 meninos finalmente dormiam, após um dia cheio de emoções, Rodrigo sentou-se na varanda da cobertura com a foto de Carla nas mãos. Obrigado, sussurrou para a imagem sorridente. Obrigado por ter confiado em mim, mesmo quando eu não merecia. Prometo não decepcionar você. Uma brisa suave tocou seu rosto, como um carinho distante, e pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentiu que estava no caminho certo. 2 anos e meio haviam se passado desde a chegada de Lucas. A vida na cobertura do Itaim havia se transformado completamente. O que antes era um espaço frio e impessoal, feito para impressionar, tornara-se um verdadeiro lar, cheio de vida e de histórias. Lucas, agora com quase 13 anos, estava mais alto, com os traços da adolescência começando a surgir.
Mateus, que deveria ficar temporariamente, tornara-se parte permanente da família. A mãe do menino não resistira ao infarto, e Rodrigo, com o apoio incondicional de Lucas, decidiu adotá-lo legalmente. O processo estava em fase final, e todos aguardavam ansiosamente o momento em que Mateus, oficialmente, se tornaria um Mendes. Naquela manhã de sábado, a casa estava em polvorosa. Era o grande dia da inauguração da segunda creche Carla Santos, desta vez na cidade Tiradentes. A primeira em Itaquera já funcionava há quase 2 anos, atendendo a mais de 100 crianças filhas de mães trabalhadoras da região. O projeto havia se expandido e agora incluía não apenas creches, mas também espaços de contraturno escolar para crianças maiores e oficinas profissionalizantes para as mães. "Pai, não consigo dar o nó nesta gravata", reclamou Lucas, entrando no quarto de Rodrigo já vestido com seu terno azul marinho. Rodrigo sorriu ao ouvir a palavra pai, que agora fluía naturalmente. Lembrava-se de como, no início, Lucas o chamava de senhor, ou simplesmente evitava qualquer forma de tratamento. "Venha aqui", disse, ajeitando a gravata do filho com habilidade. Nervoso com o discurso, Lucas balançou a cabeça. "Um pouco. Mas a mamãe sempre dizia que nervosismo é só energia extra que precisamos canalizar para fazer algo bom." Rodrigo sempre se emocionava quando Lucas mencionava Carla. Era como se ela estivesse presente, guiando-os através de suas palavras de sabedoria que o menino guardara com tanto carinho. "Sua mãe estaria muito orgulhosa de você hoje", comentou, dando um último ajuste na gravata. "Não só pelo discurso, mas por tudo o que você se tornou." O adolescente sorriu, aquele sorriso que era tão parecido com o de Carla. "Do senhor também, pai. Ela sempre acreditou que o senhor era um bom homem." A conversa foi interrompida por Mateus, que irrompeu no quarto como um furacão. Aos 10 anos, era pura energia e espontaneidade, o oposto do Lucas mais contido. "Olha o que a vovó Cida me deu", exclamou, mostrando uma gravata borboleta colorida. "Ela disse que combina com o meu jeito alegre." "E combina mesmo", concordou Rodrigo, ajudando o filho mais novo a ajustar o acessório. "Você vai arrasar nas fotos." A relação entre os meninos era um dos maiores presentes que Rodrigo recebera nessa nova fase da vida. Lucas, desde o primeiro momento, acolhera Mateus como um irmão, ensinando-o, protegendo-o e compartilhando não apenas os brinquedos e o espaço, mas também as memórias de Carla. Para Mateus, que não tivera um pai presente, o homem abandonara a mãe antes mesmo de seu nascimento, Lucas e Rodrigo representavam a família que nunca tivera. Dona Cida, a mãe de Rodrigo, também se tornara uma presença constante na vida deles. Após a reconciliação, ela se aproximara cada vez mais, trazendo para os netos o carinho de avó, e para Rodrigo a reconexão com suas raízes. Agora, aos 75 anos, ela dividia seu tempo entre a casa em Santo André e o apartamento dos filhos, onde tinha um quarto permanente. "Vamos, pessoal, já está quase na hora", chamou Rodrigo, verificando o relógio. "Dona Zélia deve estar nos esperando na porta do prédio." A idosa, que se tornara uma espécie de avó honorária para Lucas e um elo vivo com a memória de Carla, faria questão de estar presente na inauguração. Afinal, ela fora parte crucial do projeto desde o início, ajudando a identificar as reais necessidades das mães trabalhadoras da periferia. No carro a caminho da cidade Tiradentes, Lucas revisava seu discurso enquanto Mateus cantarolava, incapaz de conter a animação. Rodrigo observava os dois pelo retrovisor, maravilhado com a transformação que haviam provocado em sua vida. Antes deles, seus dias eram preenchidos apenas por negócios, lucros e aquisições. Agora, compreendia que sucesso tinha um significado completamente diferente. A creche Carla Santos de Cidade Tiradentes era um prédio moderno de 2 andares, pintado em cores vibrantes, com um playground amplo e uma horta comunitária. Havia sido construída em um terreno doado pela prefeitura, com recursos da RM Incorporações e da recém-criada Fundação Carla Santos, presidida por Rodrigo e que agora contava com outros empresários como apoiadores. Quando chegaram, uma multidão já aguardava,
Famílias locais, autoridades, imprensa e, principalmente, as mães trabalhadoras que seriam beneficiadas pelo espaço. Uma faixa enorme com o rosto sorridente de Carla decorava a entrada junto com seu lema, que Lucas fizera questão de incluir. O futuro se constrói com amor e educação. Dona Zélia já estava lá, acompanhada por algumas antigas vizinhas de Carla de Itaquera, todas vestidas com suas melhores roupas para a ocasião. Seu Rodrigo, cumprimentou a idosa, abraçando-o calorosamente. Que coisa linda o senhor fez aqui. A Carlinha estaria radiante. Não fiz sozinho, dona Zélia. Lucas foi o grande inspirador, e a senhora nos ajudou em cada detalhe. A cerimônia de inauguração começou com o prefeito fazendo o tradicional discurso político, seguido por Rodrigo. Mas o momento mais aguardado por todos era a fala de Lucas, que havia se tornado uma espécie de símbolo do projeto. Quando o adolescente subiu ao pequeno palco montado no pátio da creche, houve um silêncio respeitoso. Ali estava ele, o filho de Carla Santos, a mulher que inspirava todo aquele movimento. Boa tarde a todos, começou Lucas com voz clara e firme. Meu nome é Lucas Santos Mendes e estou aqui hoje para falar sobre minha mãe, Carla Santos, e sobre como seu amor e dedicação inspiraram não apenas uma creche, mas um movimento de transformação social. Enquanto o filho discursava com eloquência impressionante para sua idade, Rodrigo sentiu um nó na garganta. Lembrou-se daquele menino tímido e assustado que aparecera em sua porta numa noite chuvosa e viu o jovem em que estava se transformando. Um jovem que herdara de Carla não apenas os traços físicos, mas também sua força interior e seu compromisso com o bem coletivo. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para me dar uma vida digna, continuou Lucas. Muitas vezes, sua maior preocupação era com quem eu ficaria enquanto ela trabalhava. Outras mães enfrentam o mesmo dilema todos os dias. As creches Carla Santos nascem dessa realidade. São espaços onde as crianças não apenas ficam seguras, mas aprendem, crescem e desenvolvem todo o seu potencial, enquanto suas mães podem trabalhar com tranquilidade. A plateia aplaudia a cada pausa. Havia mães com lágrimas nos olhos, reconhecendo suas próprias histórias na narrativa de Lucas. Hoje não estamos apenas inaugurando um prédio, estamos plantando uma semente de esperança e dignidade. E essa semente continuará se espalhando, porque o exemplo da minha mãe nos ensinou que o amor é a maior força de transformação que existe. Quando Lucas terminou seu discurso, a ovação foi ensurdecedora. Rodrigo, emocionado, abraçou o filho assim que ele desceu do palco. Mateus juntou-se a eles, formando um abraço coletivo que simbolizava tudo o que haviam construído juntos. Tenho muito orgulho de vocês dois, disse Rodrigo com a voz embargada, e mais ainda de sermos uma família. A cerimônia prosseguiu com o corte da fita e a visita às instalações. A creche tinha capacidade para atender 150 crianças em período integral, com salas amplas, refeitório, biblioteca e espaço para atividades artísticas. Havia também uma sala especial dedicada à memória de Carla, com fotos e objetos que contavam sua história, para que as crianças e mães que frequentassem o espaço conhecessem a mulher que o inspirara. Durante a visita, uma jovem mãe aproximou-se de Lucas carregando uma menina de aproximadamente 3 anos no colo. Queria agradecer pessoalmente, disse ela timidamente. Sou mãe solo, trabalho como auxiliar de enfermagem no hospital municipal. Sem esta creche, não sei o que seria de nós. Sua mãe deve ter sido uma mulher incrível para inspirar tudo isso. Lucas sorriu, tocado pelas palavras sinceras. Ela era, e ficaria muito feliz em saber que está ajudando outras mães como você. Após a cerimônia oficial, houve uma pequena recepção mais íntima na área administrativa da creche. Enquanto conversava com alguns parceiros do projeto, Rodrigo notou Lucas e Mateus em um canto, olhando para um mural de fotos de Carla. No que estão pensando, meninos? Perguntou aproximando-se. Estávamos imaginando como seria se a mãe do Lucas estivesse aqui hoje, respondeu Mateus, com a franqueza que lhe era característica. Ela está, disse Lucas, surpreendendo os dois. Não do jeito que gostaríamos, mas está em cada detalhe deste lugar, em cada criança que será ajudada,
em cada mãe que poderá trabalhar com tranquilidade. A sabedoria daquelas palavras atingiu Rodrigo profundamente. Mesmo tão jovem, Lucas compreendia algo que muitos adultos jamais entendiam, que o legado das pessoas que amamos permanece vivo através de nossas ações. De repente, Mateus teve uma ideia. Podíamos construir um instituto para meninos como eu, meninos que perderam as mães e não têm pais. Rodrigo e Lucas entreolharam-se surpresos com a sugestão. Seria como uma extensão das creches, continuou o menino empolgado, mas para crianças mais velhas que não têm família. Como um lar, sabe? Onde eles podem ficar até encontrarem alguém que os ame como vocês me encontraram. A simplicidade e profundidade da proposta comoveu Rodrigo. Era exatamente o próximo passo lógico para o projeto que haviam iniciado. Mateus, isso é brilhante, disse ele abraçando o filho. E podemos chamar de Instituto Lucas e Mateus. O que acham? Lucas balançou a cabeça. Instituto Carla Santos. Tudo começou com ela. E assim deve continuar. Naquela noite, já em casa, enquanto os meninos dormiam após o longo e emocionante dia, Rodrigo sentou-se na varanda da cobertura, como fazia frequentemente. O horizonte de São Paulo estendia-se à sua frente, uma cidade que ele ajudara a construir fisicamente e que agora estava ajudando a transformar socialmente. Pensou em como sua vida mudara completamente naqueles 2 anos e meio. De um empresário solitário e obcecado por sucesso material, tornara-se um pai dedicado, um filho reconciliado com suas raízes e um homem com um propósito maior que simplesmente acumular riquezas. Tudo isso graças a uma batida na porta numa noite de chuva, graças a um menino corajoso que, seguindo as orientações da mãe, buscara o pai que nunca conhecera, e principalmente graças a Carla Santos, a mulher que, mesmo não estando mais presente fisicamente, continuava a guiá-los com sua sabedoria e amor. Você tinha razão, Carla, sussurrou Rodrigo para a noite. Família realmente é quem está presente, e graças a você, aprendi a estar presente na vida dos nossos meninos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Júlia Almeida, a assistente social que acompanhara a adaptação de Lucas e agora também auxiliava no processo de adoção de Mateus. Sr. Mendes, tenho excelentes notícias. O juiz antecipou a audiência de adoção do Mateus para a próxima semana. Se tudo correr como esperamos, ele oficialmente será seu filho antes do Natal. A notícia encheu o coração de Rodrigo de alegria. Seria o melhor presente de Natal que poderiam receber, a oficialização legal do que já era uma realidade em seus corações. Obrigado, Júlia. Vou contar aos meninos amanhã. Eles ficarão radiantes. Após desligar, Rodrigo foi até o quarto dos filhos. Ambos dormiam profundamente. Lucas, sempre organizado, tinha seus livros arrumados perfeitamente na mesa de cabeceira. Mateus, o pequeno furacão, deixara roupas espalhadas pelo chão, que Rodrigo recolheu silenciosamente com um sorriso de resignação. Era difícil acreditar que, não muito tempo antes, aquele apartamento era um espaço frio e sem vida. Agora havia desenhos na geladeira, fotografias nas paredes, brinquedos ocasionalmente esquecidos no sofá e o som constante de risadas e conversas que preenchiam cada cômodo. Rodrigo beijou a testa de cada filho e voltou para seu quarto. Na mesa de cabeceira, a foto de Carla sorria para ele. Ao lado dela, uma foto recente dos 4, Rodrigo, Lucas, Mateus e Dona Cida, tirada no aniversário de 75 anos da matriarca. Família é quem está presente, repetiu para si mesmo, deitando-se. E eu prometo sempre estar presente para eles, Carla. Sempre. Com essa certeza no coração, adormeceu, sonhando com o instituto que Mateus sugerira e com todas as vidas que ainda poderiam transformar juntos, como a família improvável mas perfeita que haviam se tornado. 5 anos se passaram desde a inauguração da 2ª creche. Lucas, agora com 18 anos recém-completados, estava na sala de estar da cobertura rodeado por cartas de aceitação de universidades. Harvard, Stanford, USP, Unicamp, as melhores instituições do Brasil e do exterior disputavam o jovem brilhante que se destacara não apenas academicamente,
mas também por seu envolvimento com projetos sociais. Já decidiu? Perguntou Rodrigo, entrando na sala com 2 xícaras de café. Lucas pegou uma das xícaras, sorrindo para o pai. Os anos haviam deixado marcas sutis em Rodrigo, alguns fios grisalhos nas têmporas, pequenas linhas ao redor dos olhos. Aos 53 anos, ele era um homem diferente daquele empresário solitário de 7 anos atrás. Mais sereno, mais conectado, mais humano. Acho que sim, respondeu Lucas, segurando a carta da USP. Medicina, aqui em São Paulo. Rodrigo assentiu, orgulhoso. Sabia que o filho poderia ter escolhido qualquer universidade do mundo, mas entendia sua decisão de ficar perto da família e dos projetos que haviam construído juntos. Sua mãe ficaria muito orgulhosa, disse ele, como sempre fazia quando Lucas alcançava um novo marco. Era uma forma de manter Carla presente em cada conquista, em cada momento importante. Eu sei, Lucas sorriu. Ela sempre dizia que devemos usar nossos talentos para ajudar os outros. E como médico, poderei fazer isso diretamente. Pediatra? Arriscou Rodrigo, conhecendo bem as inclinações do filho. Sim, quero trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Talvez criar um programa de saúde específico para as creches e o Instituto. O Instituto Carla Santos, sugerido por Mateus naquela noite após a inauguração da 2ª creche, havia se tornado realidade 3 anos antes. Localizado em Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, o espaço acolhia adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia temporária, educação complementar e orientação profissional. Em seus 3 anos de funcionamento, já havia ajudado mais de 200 jovens a encontrarem um novo rumo na vida, alguns reunidos com famílias reestruturadas, outros encaminhados para a adoção e muitos preparados para a vida independente com educação e capacitação profissional. A conversa foi interrompida pela chegada barulhenta de Mateus, agora com 15 anos. O adolescente entrou carregando uma mochila pesada e um violão. Adivinha quem foi convidado para tocar no Festival de Música da escola? Anunciou ele radiante, deixando a mochila cair no chão com estrondo. Não faço ideia, brincou Lucas. Deve ser aquele seu amigo magrelo que não acerta 3 acordes seguidos. Muito engraçado, rebateu Mateus, jogando-se no sofá. Vou tocar 2 músicas autorais, e uma delas é aquela que compus para... Ele hesitou, subitamente tímido. Para, incentivou Rodrigo. Para a mãe do Lucas, chama-se Anjo Invisível. Lucas e Rodrigo entreolharam-se, emocionados. Embora Mateus nunca tivesse conhecido Carla, ele crescera ouvindo histórias sobre ela, vendo suas fotografias, visitando os espaços que levavam seu nome. De certa forma, ela se tornara uma espécie de figura materna mítica também para ele. Alguém cujo exemplo de amor e resiliência inspirava não apenas a família que formaram, mas todas as vidas que estavam transformando. Ela ia a adorar, disse Lucas, abraçando o irmão. E vai ser incrível te ver no palco. Temos que avisar a vovó Cida e a dona Zélia, lembrou Mateus. Elas não podem perder. Rodrigo sorriu, observando os filhos. A relação entre eles era um dos maiores presentes que a vida lhe dera. Lucas, sempre mais sério e reflexivo como a mãe, equilibrava perfeitamente o temperamento expansivo e artístico de Mateus. Juntos complementavam-se e fortaleciam-se mutuamente. O telefone tocou e Rodrigo atendeu. Era Júlia Almeida, a assistente social que se tornara amiga próxima da família ao longo dos anos. Rodrigo, preciso falar com vocês urgentemente. Temos um caso especial. Havia algo na voz dela que chamou a atenção de Rodrigo. Aconteceu alguma coisa séria? Na verdade, sim e não. É sobre uma menina de 12 anos. A mãe acaba de receber um diagnóstico terminal de câncer. Não tem pai nem outros familiares. A situação é delicada porque, bem, o nome da mãe é Marina Santos. Ela diz ser prima de 2º grau da Carla. Rodrigo sentou-se atordoado com a informação. Em todos aqueles anos, jamais haviam encontrado qualquer parente de Carla. Ela sempre dissera a Lucas que era filha única e que perdera os pais muito cedo, sem outros familiares próximos.
Você já verificou essa informação? Estamos verificando, mas ela tem fotos antigas com a Carla. Parecem autênticas. E a menina? Rodrigo, ela é muito parecida com o Lucas. Após desligar, Rodrigo chamou os meninos e contou-lhes sobre a ligação. Lucas pareceu chocado. Uma prima da minha mãe? Ela nunca mencionou nenhuma prima. Elas podem ter perdido contato, sugeriu Mateus. Sempre prático. Acontece nas famílias. Júlia está trazendo a menina e a mãe aqui hoje à noite, explicou Rodrigo. Vamos descobrir mais detalhes, mas independentemente de serem realmente parentes da Carla ou não, elas precisam de ajuda, e nós podemos oferecê-la. Horas mais tarde, a campainha tocou. Júlia entrou acompanhada por uma mulher magra e pálida, visivelmente debilitada, e uma menina de 12 anos, de olhos grandes e expressivos, que olhava tudo com curiosidade misturada com apreensão. Rodrigo, Lucas, Mateus, esta é Marina Santos e sua filha Gabriela, apresentou Júlia. A semelhança entre Gabriela e Lucas era inegável. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto. Mas havia mais. Certos trejeitos, a forma de inclinar a cabeça quando estava curiosa, lembravam Carla de uma maneira que fez Rodrigo sentir um arrepio. Após as apresentações iniciais e acomodados na sala, Marina começou a contar sua história. Sua mãe e a mãe de Carla eram primas, o que fazia delas primas de segundo grau. Haviam crescido juntas em Recife até a adolescência, quando a família de Carla se mudou para São Paulo. Mantiveram contato por cartas por algum tempo, mas eventualmente perderam-se uma da outra. Anos depois, por coincidência também, vim para São Paulo. Encontrei Carla por acaso em um ônibus. Ela estava grávida de você, disse olhando para Lucas. Conversamos, trocamos telefones, mas logo depois ela mudou de número e perdi contato novamente. Soube que ela tinha partido através de uma reportagem sobre a inauguração da primeira creche. Reconheci o nome e a foto imediatamente. Enquanto a mãe falava, Gabriela observava Lucas com interesse. Havia tanto a unir aqueles dois jovens, laços de sangue distantes, mas também a experiência compartilhada de crianças prestes a perder suas mães muito cedo. Por que procurou por nós agora? Perguntou Rodrigo, tentando manter a voz neutra. Marina baixou os olhos, visivelmente desconfortável. Eu recebi um diagnóstico difícil, câncer em estágio avançado. Os médicos dizem que tenho poucos meses. Sua voz falhou. Não tenho ninguém para cuidar da Gabi quando eu me for. Pensei em vocês porque, bem, vocês parecem ser boas pessoas. O que fizeram em memória de Carla, as creches, o instituto, achei que talvez... Ela não conseguiu terminar, mas não era necessário. Todos na sala entendiam perfeitamente o que estava pedindo. Lucas foi o primeiro a reagir. Aproximou-se de Gabriela e sentou-se ao lado dela. Você gosta de ler? Perguntou, gentilmente. A menina assentiu, tímida. Eu também. Qual é o seu livro favorito? Harry Potter, respondeu ela em voz baixa. Mas gosto de todos os tipos de história. Tenho todos os Harry Potter no meu quarto. Quer ver? O rosto da menina iluminou-se e ela olhou para a mãe pedindo permissão. Com um sorriso emocionado, Marina assentiu. Lucas levou Gabriela para conhecer sua coleção de livros, deixando os adultos conversarem. Mateus, sensível ao clima pesado, também se retirou discretamente, alegando ter lição de casa para terminar. Sozinhos, Rodrigo, Júlia e Marina puderam conversar abertamente. Eu entendo se você não acreditar em mim, disse Marina com dignidade apesar de sua fragilidade física. Não tenho como provar nosso parentesco além dessas fotos antigas, e entendo também se não puder ou não quiser assumir a responsabilidade por Gabi. Só peço que, se isso acontecer, ajude a encontrar uma família boa para ela. Ela é uma menina especial. Rodrigo observou a mulher à sua frente. Independentemente de ser realmente prima de Carla ou não, era uma mãe desesperada tentando garantir um futuro para sua filha. Como poderia negar ajuda quando ele mesmo sabia o que era encontrar um filho que precisava de um pai? Marina, não sei se vocês são realmente parentes de Carla. Podemos fazer testes de DNA para confirmar se quiser, mas isso não importa.
O que importa é que Gabriela precisa de uma família. E nós podemos ser essa família. Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas. Você faria isso, mesmo sem ter certeza do nosso parentesco? Há 7 anos, um menino bateu à minha porta numa noite chuvosa. Ele transformou minha vida completamente. 3 anos depois, outro menino precisou de um lar, e nós o acolhemos. Gabriela será bem-vinda em nossa família, se você permitir. Marina chorou abertamente, um choro de alívio e gratidão. Obrigada. Você não imagina o peso que está tirando do meu coração. Naquela mesma noite, após Marina e Gabriela partirem com a promessa de voltarem no dia seguinte, Rodrigo reuniu Lucas e Mateus para uma conversa séria. Meninos, preciso da opinião sincera de vocês sobre acolhermos Gabriela. Será uma mudança significativa para nossa família e quero que todos estejam confortáveis com a decisão. Lucas foi o primeiro a manifestar-se. Pai, não há o que discutir. Ela é família, seja por sangue ou não. E mesmo que não fosse, precisamos ajudá-la. É o certo a fazer. Concordo com o Lucas, disse Mateus com sua habitual espontaneidade. Além disso, sempre quis ter uma irmã. Rodrigo sorriu, orgulhoso dos homens em que seus filhos estavam se transformando. Bem, então parece que a família Mendes vai ganhar mais um membro, e precisaremos estar unidos para ajudar Gabriela a lidar com o que está por vir. Os meses seguintes foram intensos. A saúde de Marina deteriorava-se rapidamente, e Gabriela começou a passar cada vez mais tempo na casa dos Mendes. Rodrigo contratou os melhores médicos para garantir que Marina recebesse todo o conforto possível em seus últimos dias. Lucas, apesar da agitação do primeiro ano na faculdade de medicina, dedicava tempo a conversar com Gabriela, entendendo como ninguém o que ela estava passando. Mateus, com sua energia contagiante, conseguia arrancar sorrisos dela, mesmo nos dias mais difíceis. Dona Cida e Dona Zélia, as duas matriarcas da família, também abraçaram Gabriela imediatamente. Dona Cida ensinava-lhe a fazer pão caseiro aos domingos, enquanto Dona Zélia contava-lhe histórias sobre Carla, criando uma conexão entre a menina e essa figura que, mesmo sem nunca ter conhecido, começava a admirar. Quando Marina finalmente descansou, em uma tarde tranquila de primavera, Gabriela já era parte integral da família Mendes. A transição oficial da guarda foi facilitada por Júlia, e logo a menina estava instalada em seu próprio quarto, decorado com suas cores favoritas e uma estante repleta de livros, um presente de boas-vindas de Lucas. Um ano após a chegada de Gabriela, Rodrigo estava em seu escritório em casa, revisando os números mais recentes da Fundação Carla Santos. O que começara com uma creche em Itaquera havia se expandido para uma rede de 7 unidades espalhadas pelas áreas mais carentes de São Paulo, além do Instituto para Adolescentes em Heliópolis e um novo projeto, clínicas móveis, de saúde que atendiam comunidades sem acesso a serviços médicos básicos, inspiradas por Lucas e sua escolha pela medicina. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Gabriela, agora com 13 anos, segurando um caderno. "Posso falar com você um minuto, tio Rodrigo?" perguntou ela, ainda tímida em chamá-lo de pai, embora ele tivesse dito inúmeras vezes que poderia fazê-lo quando se sentisse pronta. "Claro, Gabi. Entre." A menina sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, nervosa. "Tenho um projeto para a escola. Precisamos escrever sobre alguém que admiramos, alguém que mudou o mundo de alguma forma. Queria escrever sobre a Carla." Rodrigo sentiu um calor no peito. "Acho uma ideia maravilhosa. Mas preciso de mais informações. O Lucas me contou muitas histórias, e a Dona Zélia também. Mas queria saber como ela era pela sua perspectiva. Como vocês se conheceram, como ela era antes de eu nascer." Era a primeira vez que Gabriela demonstrava interesse em conhecer mais sobre Carla diretamente por ele. Rodrigo afastou os papéis e dedicou toda a sua atenção à menina. Carla era a pessoa mais autêntica que já conheci. Quando nos conhecemos, eu estava começando minha construtora. Era ambicioso, obstinado, acreditava que só o sucesso profissional importava. Ela trabalhava como recepcionista em um dos canteiros de obra. O que me chamou a atenção primeiro foi seu sorriso,
sincero, luminoso. Depois, sua inteligência. Ela lia muito, sabia de tudo um pouco, tinha opiniões fortes e bem fundamentadas. Gabriela ouvia com atenção, tomando notas ocasionais. Namoramos por 6 meses. Foram os meses mais felizes da minha vida até então, embora eu não percebesse isso na época. Ela me mostrou um mundo além do trabalho e do dinheiro. Me levou a saraus de poesia, a rodas de samba, me apresentou a amigos de diferentes realidades. Então, por que vocês se separaram? Perguntou Gabriela, com a franqueza característica de sua idade. Rodrigo suspirou. Era uma pergunta que ele próprio ainda se fazia, mesmo depois de tantos anos. Porque eu fui um tolo. Surgiu uma oportunidade de negócio que exigiria que eu me mudasse temporariamente para o Rio de Janeiro. Carla não poderia vir. Tinha sua mãe doente para cuidar na época. Em vez de encontrarmos um meio-termo, de lutar pelo nosso relacionamento, escolhi o caminho mais fácil. Priorizei o trabalho como sempre fizera. Foi o maior erro da minha vida. Você se arrependeu? Mesmo antes de saber sobre o Lucas? A pergunta era perspicaz, e Rodrigo apreciou a inteligência emocional da menina. Sim, me arrependi. Houve muitas noites em que pensei em procurá-la, pedir desculpas, tentar de novo. Mas o tempo foi passando, o orgulho falou mais alto, e a vida seguiu seu curso. Foi só anos depois, quando Lucas apareceu na minha porta, que percebi a dimensão do que havia perdido. Gabriela assentiu, compreensiva. E como ela mudou sua vida? Rodrigo refletiu por um momento. Carla me ensinou, mesmo sem estar presente, o que realmente importa na vida. Através do Lucas, através de tudo que aconteceu depois, aprendi que sucesso não se mede por dinheiro ou poder, mas pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros. E isso é o que tentamos honrar todos os dias com o trabalho da Fundação. A menina sorriu, satisfeita com a resposta. Obrigada, tio Rodrigo. Acho que agora tenho material suficiente para meu trabalho. Antes de sair, porém, ela hesitou na porta. Sabe, às vezes sinto como se conhecesse a Carla, como se ela fosse minha tia de verdade, mesmo que talvez não sejamos realmente parentes. Gabriela, família não é apenas sangue, é conexão, é cuidado, é presença. Carla nos ensinou isso, e tenho certeza de que, esteja onde estiver, ela considera você parte da família tanto quanto Lucas, Mateus, eu, Dona Cida e Dona Zélia. A menina sorriu, seus olhos brilhando. Obrigada, pai. Era a primeira vez que ela o chamava assim, e o impacto daquela única palavra foi imenso. Rodrigo abraçou-a, emocionado, sentindo que mais uma peça havia encontrado seu lugar no mosaico que sua vida se tornara. 2 semanas depois, a família inteira reuniu-se para um evento especial. A inauguração da 8ª unidade da creche Carla Santos, desta vez em Paraisópolis. Lucas, apesar da agenda lotada na faculdade, fizera questão de estar presente. Mateus trouxera seu violão para uma apresentação especial. Dona Cida, mais enérgica do que nunca aos 80 anos, coordenara pessoalmente o buffet. Dona Zélia, embora já com dificuldade para se locomover, não perderia o evento por nada. E Gabriela, ansiosa, segurava o trabalho escolar sobre Carla, que recebera nota máxima e seria exposto permanentemente na nova unidade. Enquanto observava a família reunida, Rodrigo sentiu uma profunda sensação de paz e gratidão. A vida havia lhe dado uma segunda chance, de ser pai, de ser filho novamente, de fazer a diferença no mundo. Tudo graças a uma batida na porta, numa noite de chuva 7 anos antes. No palco improvisado, após os discursos formais, Mateus pegou seu violão. Quero cantar uma música especial hoje. Chama-se Anjo Invisível, e é dedicada a alguém que nunca conheci pessoalmente, mas que mudou minha vida e a de muitas outras pessoas. Carla Santos, esta é para você. Enquanto a melodia suave enchia o ambiente, Rodrigo fechou os olhos por um momento. Visualizou Carla como a vira pela última vez, sorrindo, cheia de vida e esperança. Imaginou o que ela diria se pudesse ver tudo o que acontecera desde então. As creches, o instituto, a reunião com sua mãe, a adoção de Mateus,
a chegada de Gabriela, o homem que Lucas se tornara, o homem que ele próprio se tornara. Sentiu uma mão em seu ombro e abriu os olhos. Era Lucas, agora quase da sua altura, com o mesmo sorriso da mãe. Ela estaria orgulhosa, disse o jovem, como se lesse seus pensamentos, de todos nós. Sim, concordou Rodrigo, abraçando o filho. E isso é o que importa. Naquele momento, rodeado por sua família improvável e perfeita, Rodrigo Mendes compreendeu plenamente o que Carla sempre soubera, que o amor é a força mais transformadora que existe, e que uma simples batida na porta pode mudar não apenas uma vida, mas criar um legado de amor que se multiplica e se estende muito além do que poderíamos imaginar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Lucas, Mateus e Gabriela tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se gostaram dessa história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador do amor. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.